A última aula foi sobre transformação entre modelos. Modelo de entidade e relacionamentos e o modelo de esquema de lógico, né? Modelo lógico de dados. Por fim, terminando a aula, né, vocês foram apresentados a uns exercícios que é para vocês fazerem e me devolver. Esses exercícios que eu quero resolver agora, porque vai ser tema da nossa prova, né? Então, lá no fim dessa aula aqui, ó. Vamos lá? Esta outra aqui. Redução do modelo de entidade e relacionamento aos esquemas relacionais. Ou seja, falando de outra forma, transformação entre o modelo de entidades e relacionamento para o modelo lógico, também chamado de esquema relacional, também chamado em inglês, né, database schema. Então eu dei esses exercícios para vocês, dei tempo para resolver. Agora eu vou dar a resposta, fazer comentário, porque é como se fosse a prova. Eu sempre faço isso. Eu dou um exercício igualzinho que vai cair na prova. E aí eu resolvo os exercícios. Aí vocês vão para a prova mais confiantes, né? A prova vai ser sobre esse tema. Inclusive essa questão 1 aqui vai cair, tá? Explique as diferenças entre os termos chave primária, chave candidata e superchave. Aqui, se vocês folhearem, as minhas aulas são assim. Tudo que vai cair na prova tem nos slides. Vocês vão folheando os slides, vocês vão achar a resposta das provas. A prova vai ser feita com consulta. Vou dar tempo suficiente para vocês resolverem. Então, você vê a pergunta, né? E aí vai folheando os slides, vocês vão achar. Os slides são essas 3 aulas. É o modelo de entidade e relacionamentos, parte 1, que é esse slide aqui. Modelo de entidades e relacionamentos, parte 2, que é esse outro slide aqui, ó, nesse comecinho. E essa última aula que eu dei semana passada, que é essa aula aqui. O que é chave primária, chave candidata e o que é superchave? Nessa primeira parte, né? Nós vamos ter aqui, ó, chaves em conjuntos de entidades e relacionamentos. Aí vocês vão lá folhando o slide, tranquilinho, vocês vão tirar 10, fica sossegado. Vamos lá. Vai vendo o tema em cima, ó. A hora que chegar em chave a gente para. Aqui, achei. É isso que vocês têm que fazer na prova. Aí vocês vão dar uma lida, rememorar, né? Recordar o que foi explicado. E vocês vão ver que chave é um atributo, né, da entidade, que esse atributo não se repete nunca. É garantido que ele não se repete nunca. Vamos dizer, por exemplo, o CPF de uma pessoa. Nunca vai ter 2 CPFs iguais. O RG, o número da carteira de motorista, né? O nome do pai, o nome da mãe e o nome da pessoa, tudo em conjunto, não se repete nunca, né? Você jamais vai ver uma pessoa que tem o mesmo nome que outra pessoa e que também tem o mesmo pai e mãe. O pai e a mãe nunca vai dar nome igual para 2 filhos. Então, quando você quer identificar uma pessoa com certeza, para saber que é ele mesmo, que não é um homônimo, ou você pega o RG, ou você pergunta o nome do pai e o nome da mãe, né? E no banco de dados, qualquer entidade que você tenha, qualquer tabela que você cria, tem que ter um atributo, e esse sim vai garantir
que todas as linhas que você pôr naquela tabela, ou seja, todas as entidades daquele conjunto de entidade, não vai se repetir nunca. Isso é da teoria do modelo relacional de banco de dados. É exigido que as linhas de uma tabela, ou seja, um conjunto de entidades, tenham entidades que nunca são iguais, senão não é modelo relacional de banco de dados. A chave é isso. Mas tem um monte de nomenclatura para chave, e aí a gente se confunde, né? Tem a nomenclatura superchave, chave candidata, chave estrangeira, chave parcial. Nossa, que confusão. Eu vou explicar cada termo. Superchave, então, é essa chave. É o CPF de uma pessoa, é um atributo de uma entidade que não se repete, que pode ser usado para identificar esta entidade. Por exemplo, o Argemiro tem o CPF número tal. O automóvel do Argemiro tem a placa tal. A placa é o atributo-chave. É uma coisa que não se repete. Tem milhões de carros no Brasil, mas o único que tem essa chapa é essa minha aqui. Professor, e se eu não conseguir achar nenhum atributo-chave? O que eu faço? Você diz para o computador, eu vou inserir esse registro aqui. Você vai numerando. O computador gera um número. Esse número você usa como atributo-chave, sem problemas. A gente chama de ID. ID do inglês é identificador. Tudo bem. Isso é a superchave, o atributo que não se repete. Tá. Tudo bem, então. E o que é, então, uma chave candidata? Chaves candidatas, no plural. Chaves candidatas são todas as superchaves de alguma entidade. A entidade pessoa, por exemplo. Tem várias superchaves, né? Tem o RG, tem o CPF, número da carteira de motorista, tem nome do pai, nome da mãe, que identifica com certeza aquela pessoa. Todas são superchaves. Dentre essas superchaves, todas elas são candidatas, né? Todas elas são elegíveis. Podem ser escolhidas qualquer um, tanto faz. Vou escolher RG então. A partir do momento que você fala, escolhi o RG para ser a chave primária. Aqui é outro conceito. Essa chave deixa de ser candidata e se torna chave primária. Então, o que é uma chave primária? É a chave que foi escolhida pelo programador. Pronto. O que é chave candidata? São vários atributos que podem ou não ser escolhidos como chave primária. E que é uma superchave? São todas as chaves candidatas, são superchaves. É só para vocês, quando estiver lendo algum texto, não se confundirem, né, com esses termos. Faz uma confusão mesmo, né? Toda hora você tem que ficar pesquisando no livro. O que é isso? O que é aquilo? Outro conceito. Chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? Chave estrangeira é uma chave que você vai usar no seu conjunto de entidades, porém, essa chave não pertence a esse conjunto de entidades. Ela foi emprestada de outro conjunto de entidades. Foi importado de outra tabela. Por isso que é dito estrangeira. A maioria das vezes, você vai criar aquele conjunto de relacionamentos que eu já expliquei na aula passada, retrasada, várias vezes. Já malhei bastante esse assunto. Conjunto de relacionamentos é uma tabela que você vai criar na programação SQL. E o que faz o conjunto de relacionamentos? Ele relaciona uma tabela com outra tabela. Tabela ou conjunto de entidades são a mesma coisa. Você tem que relacionar, o próprio teoria do modelo relacional diz, você tem que relacionar vários conjuntos de dados. É uma
tabela que liga duas outras tabelas. Então você tem a tabela A e a tabela B. E aí você tem uma terceira tabela que é chamado conjunto de relacionamentos, que vai fazer o relacionamento entre esses dois conjuntos, né? E como que eu faço essa ligação entre duas tabelas? É fácil, é sempre a mesma coisa. Eu pego a chave primária da tabela A, crio uma coluna, uma tabelinha. Chave primária da coluna B, crio uma outra coluna. Então eu já fiz a ligação. Como eu peguei chave de uma outra tabela para criar uma terceira tabela, eu tenho que dizer é chave estrangeira. Isso quando você entrar lá na programação SQL, vai ter esse termo. Você tem que dizer na hora de criar a tabela. Create table, né? No SQL. E depois você tem que dizer, ó, essa coluna aqui é chave estrangeira. Do inglês foreign key. Chave estrangeira. As duas. Tudo bem, pessoal? Então, na provinha, vocês teriam que explicar o que é uma chave primária. Chave primária é um atributo de uma entidade que é usado para garantir que as linhas dessa tabela não vão se repetir jamais, porque este atributo não se repete. Então, ele vai ser escolhido como chave primária. O que é chave candidata? Dentre as superchaves que você tem, que são atributos de uma entidade, né? Que serão linhas de uma tabela, você tem aqueles atributos que não se repetem, que são candidatos, são chaves candidatas. É isso. Tudo bem? Entenderam a primeira pergunta aqui? Vai cair na prova exatamente isso daí. Eu estou dando a dica para vocês. Tudo bem até agora? Tudo bem, Ângela? Tudo bem, professor? Vamos prosseguir. Construa um diagrama de entidades e relacionamentos para um hospital, com um conjunto de pacientes, conjunto de entidades pacientes, e um conjunto de entidades médico. Então você vai ter duas tabelas no seu sistema. Vai descrever o nome do médico, o documento dele, o que ele atende, a especialidade dele, uma tabelinha. Cada coluna é um atributo, né, do médico. Uma outra tabela, paciente. Quais são os atributos do paciente? Que quarto que ele está? Ele está se tratando de quê? Qual o nome? Qual é a idade? Essas coisas. Associe a cada paciente um log. Log é um registro, né? Toda vez que a enfermeira vai lá dar uma injeção, ela registra, ó, tal hora apliquei medicamento tal, injeção. Se ela dá um comprimido, olha, tal hora ministrei comprimido tal. Tal hora medi pressão, deu tanto por tanto. É um registro, e os médicos têm que ter isso aí. De hora em hora tá registrando as coisas lá, né? Isso é o log. Os exames que o paciente fez, o resultado que deu, né? Só. Como que você desenharia um modelo de entidades e relacionamentos desse caso? Bom, eu já expliquei, já falei tudo, mas o que está acontecendo aqui? Vou ter uma tabela para paciente, uma tabela para médico. Paciente tem atributos que só o paciente tem, né? Qual quarto que está, qual a doença que ele está se tratando, o log dos eventos, né? E o médico? O médico também tem atributos que só o médico tem. Ele é especialista em quê, né? Se é de médico
do coração, médico do sistema digestivo e vai por aí afora. Tem um monte de especialidades. Então, tá. O que você tem que ver aqui? Ó, médico é pessoa, é um ser humano, é gente. Paciente também é gente, é ser humano. E o que os dois têm em comum? Ah, como que você identifica uma pessoa? Ah, o nome da pessoa, né? Sim. Qual que é a chave primária de uma pessoa? É um CPF, né? A gente usa muito um RG. Bacana. O que mais que uma pessoa tem? Que interessa registrar no banco de dados, né? Tem muita coisa que você não vai pôr, é lógico. Qual o nome? O endereço, telefone, a idade, se é masculino, se é feminino. Tá bom, vai, não vamos complicar muito. Tanto o paciente como o médico tem esses atributos. E para que eu vou ficar repetindo isso? Não se usa fazer isso em banco de dados, pessoal. Sempre que você puder reusar, fazer as coisas uma vez só, é interessante. Foi explicado na última aula o conceito de generalização. Se paciente é pessoa, se médico é pessoa, vamos generalizar? Vamos criar uma tabela chamada pessoa. E lá eu ponho tudo que é atributo de uma pessoa, que é interessante registrar. CPF, nome, endereço, telefone, idade, o peso da pessoa, né? Ok. Depois eu vou criar mais uma tabela para paciente, só que aí não preciso ficar repetindo tudo isso que eu já criei na tabela pessoa. Eu só vou dizer assim, ele está no quarto tal, veio se tratar de tal doença e o log, né, o registro dele está aqui. Acabou. Tá vendo como eu reusei os dados de pessoa? Médico, mesma coisa. Eu vou criar uma tabelinha médico. Eu não preciso ficar lá repetindo qual é o CPF do médico, nome, endereço, telefone, sexo, altura, peso e tal. Não precisa pôr. Eu só ponho assim, ó, esse médico aqui, ele é especialista do coração, cardiologista. Numa coluna, escrevo lá cardiologista. Na outra coluna da tabela, eu só ponho o CPF dele. Acabou, a tabelinha ficou simples. Por quê? Eu vou relacionar esse CPF do médico com o CPF de uma pessoa que eu já registrei lá em cima, que é o mesmo cara, é o mesmo médico. Paciente, a mesma coisa. Eu vou criar uma tabelinha chamada paciente. Primeira coluna eu ponho lá. Tratamento de quê? Doença, né? Operação, sei lá. O que veio fazer aqui, né? Qual é o tratamento? Qual o quarto que ele está? E qual é o registro log dele? Acabou, já criei a tabela de paciente. Ah, professor, e o nome dele, quem é? Você cria mais uma tabelinha, mais uma coluna chamada CPF, só isso. É o mesmo CPF de uma pessoa que você já registrou na tabela pessoa. Percebe como que é feito? Isso é uma generalização, é você pegar todos os atributos de dois conjuntos de entidades ou duas tabelas, como queira chamar, que são em comum, e criar uma terceira tabela e pôr separado. Como que desenha isso, professor? É aqui, ó. Acabei de explicar na aula passada. Aqui o desenho. Vamos ampliar esse negócio aqui. Aqui no caso é um exemplo de banco, né? Aplicação de bancária, né? Mas vamos fazer de conta que, ó, mesma coisa, pessoa, né? Nós vamos criar uma tabela chamada pessoa, para o nosso caso do hospital. Aqui eu ponho CPF, nome e endereço. Pronto, acabou, não complica muito não, tá bom assim. Aqui eu vou pôr esse símbolo ISA. ISA traduzindo para o português, né? ISA do inglês é
is a. É um. A pessoa é um. Aqui você vai pôr paciente. Aqui você vai criar uma outra tabela, esses conjuntos de entidades. Vai escrever médico. Aqui você põe um balãozinho. O que o médico tem? Ah, ele é de atributo. É cardiologista. Põe aqui. Tá bom, bem simplesinho. O que eu quero é saber se vocês entenderam o conceito. Não adianta ficar botando 30 atributos aqui. Põe um só para simplificar, tá bom. E o paciente? Qual é o atributo de um paciente? Qual o quarto que ele está? Qual a doença que ele tem, né? Veio tratar de quê? E qual é o registro? Acabou o exercício, pessoal. Era isso que eu queria que vocês fizessem. Aplicar o conceito de generalização no exercício número 2. Se vocês ainda não fizeram, façam, entreguem lá no sistema, no Moodle, porque eu preciso dar nota para vocês. Estou explicando como faz, já era para estar pronto, a gente só iria corrigir. E a prova vai ser nesses moldes, tá? Vai cair essas questões aqui um pouquinho diferente, né? Senão vai virar muita marmelada, né? Vai ser o mesmo tema, só que outros enunciados. O 3. Explique qual a diferença entre um conjunto de entidades fraco e um conjunto de entidades forte. Pessoal, é super fácil, é só ter paciência, abrir esses 3 slides aqui que eu já abri, né? Essas 3 aulas, ou seja, MER parte 1, MER parte 2 e transformação entre modelos. Vocês vão abrir esses 3 slides e vão ter paciência de ficar folheando, né? Você vem aqui, ó. Primeira tela já tem aqui, ó. O que eu estou querendo achar? Conjunto de entidades fraco. Não está aqui. Essa é a segunda aula aqui. Achei! Tá aqui, ó. Tá nessa aula, MER parte 2. Vamos lá. Procura esse título aqui. Deve estar mais lá no fim. Vamos lá. Achei. É só responder, ó. Um conjunto de entidades fracas não tem atributos suficientes para formar uma chave primária. Esse conjunto de entidades é denominado conjunto de entidades fraco. Um conjunto de entidades que possui uma chave primária é chamado conjunto de entidades forte. Já expliquei o que é um conjunto de entidades fraco. Explique a diferença entre um conjunto de entidades fraco e um conjunto de entidades forte. Vamos lá. A diferença é essa daqui, ó. O conjunto de entidades forte possui uma chave primária, um atributo que pode ser usado como chave primária. O conjunto de entidades fraca não possui nenhum atributo que possa ser usado como chave primária. É por isso que ele é chamado conjunto de entidades fraco. Pessoal, essa aula eu malhei bastante, foi a última aula nossa, tá? Mas é só responder isso daqui. O número 4. Podemos converter qualquer conjunto de entidades fraco em um conjunto de entidades forte, simplesmente acrescentando atributos apropriados. Por que então temos conjuntos de entidades fraco? Boa pergunta, né? Pessoal, o conjunto de entidades fraco, ele somente vai aparecer no seu MER, no seu diagrama de alto nível conceitual,
Quando você for fazer o modelo lógico, vai transformar entre modelos, você vai criar uma tabela. Você não vai ter mais conjunto de entidades fraco. Por quê? O modelo, a teoria do modelo de banco de dados relacional não aceita isso. E por que você tem? Então, é uma maneira de representar os dados conceitualmente em alto nível. É por isso que você tem esse conjunto de entidades fraco. Então, a resposta para a quarta pergunta. Você diz assim: nós convertemos um conjunto de entidades fraco em um conjunto de entidades forte no momento que for feita a transformação entre modelos conceitual para modelo lógico. A partir desse momento, a entidade fraca não vai existir mais. E por que temos conjuntos de entidade fraco? Você explica, é somente uma maneira de representar os dados conceitualmente em alto nível, porque quando houver a transformação entre modelos, esse conjunto de entidade fraco não vai mais existir. É toda essa discussão aqui que a gente viu na última aula, né? Vocês escrevam com as palavras de vocês, tá? Não é para fazer copy-paste do slide. Cadê? Olha, tô perdido aqui. Tem coisa, hein? Tem teoria, meu Deus. Olha. A gente já vai achar. Aquele lance do empréstimo, do pagamento, lembra? Deixa eu ver mais rápido aqui. Aqui. Pessoal, esse slidezinho aqui, ó. Esse número 5 continua aqui. Continua aqui. Pessoal, cola, guarda que isso aqui vai cair na prova. Conjunto de entidades fraco. Eu vou pôr o conjunto de entidades fraco lá. E vocês vão ter que chegar aqui, ó. Vem aqui mesmo? Aqui. E aqui. A resposta vai ser isso daqui. Mais ou menos, vai ser outra historinha lá, tá? Estuda essa parte aqui. Eu malhei bastante. Demorei nessa tela. Porque vai cair na prova, tá? Vamos lá, outro exercício. Número 5. Considere o diagrama de entidade e relacionamento da figura 6.31, que modela uma livraria online. Vamos lá ver o desenho primeiro, depois nós volta aqui na letra A, né? A livraria tá tudo aqui, completinho, aplicação inteira. Tem várias entidades, tem os livros, né? O estoque de livros. Aí você tem que registrar no banco de dados aquele livro. Quais são os atributos de um livro, né? O livro, aqui, ó. Ele tem qual é o ano que foi publicado, é um atributo do livro. Qual é o título do livro? Ah, muito bem. Qual é o preço, né? Por quanto eu vou vender? E todo livro tem um registro lá no governo, né? É um número que quando você escreve um livro, antes de você rodar, imprimir, botar para vender, publicar, né? Você tem que registrar ele lá no governo. Aí o governo vai catalogar esse livro seu no banco de dados dele.
Vai lá para os Estados Unidos esse negócio aí. O mundo inteiro vai saber que você escreveu um livro nesse banco de dados. Biblioteca lá do Congresso americano. O governo brasileiro participa também. Então, todo livro tem um código, que é esse código ISBN. Aqui, pessoal, foi feita uma generalização, não sei se vocês percebem. O autor é um atributo do livro, correto? Sim. Mas também, por sinal, ele é uma entidade, né? Então eu resolvi fazer tudo separadinho. E depois eu fiz um relacionamento, ó, escrito por. Então, esse livro é escrito pelo autor, sei lá, Argemiro Bevilacqua. Eu vou criar uma tabelinha de autores, que seria nome do autor e endereço. O URL seria o site do autor, né? Ele tem a página pessoal dele lá, onde ele faz lá o seu marketing pessoal, põe lá os livros que ele escreveu, põe o currículo dele. Todo autor, ele tem que se exibir, ele tem que fazer propaganda de si mesmo, para as pessoas comprarem os livros dele. E o livro tem um outro atributo que, no caso, foi feito tudo separadinho, né? Que é quem é que publicou esse livro. É um conjunto de entidades, né? Tem 1000 editoras, então eu fiz tudo separadinho, mas a editora se relaciona com o livro através de um conjunto de relacionamentos que eu chamei de publicado por. Perfeito? E uma editora tem um nome, é uma empresa, né? Tem um endereço, um telefone e tem uma URL também. Explicando mais esse modelo aqui do banco de dados de uma livraria. Bom, o que interessa para a livraria é vender, né? Faturar, ganhar dinheiro. Então, lá ela tem vamos supor que ela tem um site de vendas de livros online. Assim como vocês compram várias coisas pela internet. Tem aquele carrinho de compras, né? Aqui chamou de cesta de compras. Então você vai escolhendo o livro que você quer e vai jogando lá no carrinho de compras. Eu vou relacionar o carrinho de compras, que é uma outra tabela, né? Outro conjunto de entidades. Lá vai listar tudo que você está comprando, uma lista de compras. Eu vou relacionar com o livro, né? Então esse carrinho de compras contém livros. Aqui o pedido, né, que você está fazendo. E aqui também tem o cliente. Quem é que está comprando o livro? É uma outra pessoa que vai ser dona dessa cesta, né? Essa cesta pertence para o cliente. A livraria tem que ter um controle, saber o que ela tem para vender, qual é o estoque, o que ela pode oferecer no site para vender. E o que basta para isso? É só pôr um número, né? Eu relaciono. O estoque fica numa sala tal. Lá eu guardei tantos livros do estoque. São várias salas, vários depósitos, né? Aqui, onde tem o estoque. Eu ponho o número da sala e aonde fica esse depósito, né? E o telefone de alguém que fique lá. Aqui está dizendo que são vários lugares diferentes que armazenam livros para vender. E como que eu relaciono esse depósito com o livro, né? Este livro está neste depósito, foi estocado nesse depósito, correto? E aqui tem número, o que seria esse número? A quantidade de livros que eu guardei aqui. Pronto, pessoal, está modelado aí todo um sistema de livraria, né? Tranquilo até aqui? Tudo bem?
Dúvidas? Sim, professor. Aí eu pergunto, a provinha de vocês. Liste os conjuntos de entidades e suas chaves primárias. Nossa, isso aqui qualquer criancinha sabe fazer, né? É só olhar aqui no desenho, fácil, fácil, fácil. Entidade é o que está num retângulo. Então você vai fazer uma listagem para mim. Primeira linha, autor, 2 pontos. Quais são os atributos separados por vírgula? Nome, endereço, URL. Por que nome está sublinhado? Porque é atributo-chave. Então você põe lá, o atributo-chave é nome. Ótimo. Já resolvi a primeira linha da minha listagem. E aqui vai de novo, editora, 2 pontos. Uma lista de atributos separados por vírgula. O primeiro sempre é o atributo-chave. Põe lá, atributo-chave é nome, vírgula, endereço, telefone, URL. Livro, 2 pontos. Atributo-chave, ISBN, vírgula, preço, título e ano. Conjunto de entidades é representado por um retângulo. Cesta de compras, 2 pontos. Atributo-chave, ID da cesta. Não tem mais nada aqui, certo? Então, acabou. Cliente, 2 pontos. Atributo-chave, e-mail, vírgula, endereço, nome, telefone. Depósito é uma outra entidade. Atributo-chave, código, endereço e telefone. Vocês notaram que toda entidade obrigatoriamente sempre tem um atributo-chave. Isso é da teoria do modelo relacional. E aqui eu represento por um nome sublinhado, né, dentro de uma elipse. Então, essa questão aqui está resolvida, fácil, né? Qual que é mesmo? Letra A. Letra B. Suponha que a livraria adicione fita cassete e CDs de música à sua coleção. A mesma gravação pode estar presente em CD ou cassete. Estenda o diagrama para modelar esta adição. É assim, eu só vendia livros, agora eu quero vender CDs de filmes, né? E fitas de videocassete de filmes também. CDs de música também. Isso aqui também é antiquado, né? Agora não usa mais fita de videocassete nem CD, né? Mas faz de conta que existe. Pessoal, generalização. Olha, já vem na cabeça, sempre pensa nisso. O que é que um CD de música tem que o livro também tem? O autor da música tem o autor do livro, né? Está em comum. O autor da música também deve ter lá o seu site, né? A sua URL, assim como o autor do livro. O CD tem um preço, né? Tem, claro. O livro também tem preço. O CD tem um título. O livro também tem um título. Já listei vários atributos em comum aí. É uma fita de videocassete que na época vendia os filmes, né? Com videocassete. Fita. Mesma coisa. Tem o autor do filme, que é o cara que escreveu, né, a trama lá. Tem o título do filme, tem o preço da fita, tem o ano de publicação, olha outro atributo em comum.
Pessoal, aqui tem muita coisa. A gente só põe os atributos que interessam para o vendedor. O meu negócio é vender, faturar, botar preço, vender e acabou. Não quero muita detalhe. O que vocês têm que fazer aqui? Assim como eu pus aqui, ó, livro, vocês vão ter que abrir mais duas caixinhas aqui para fita de videocassete, CD de música. E lá em cima, o que vai ter? Vai repetir tudo de novo, esses blá 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 aqui, ó. Tá vendo que aqui já tá meio redundante, ó. URL, URL. Nome, nome. Endereço, endereço. Pessoal, em banco de dados a gente não faz esse tipo de coisa. O autor deve ter um telefone também, mas não põe aqui porque ele não quer atender ligação de qualquer um, né? Mas a editora quer porque ela quer vender. Então, o que você pode fazer aqui? Uma generalização para editora, produtora de filme e gravadora de CD. Ó. Você pode generalizar esse negócio aqui. Ó. A gente sempre faz uma otimização. Perfeito? Então você põe lá tudo que tem em comum. Editora, produtora de CD e produtora de filmes. Todas têm nome, endereço, telefone, URL, correto? Você pode chamar de origem, em vez de você pôr editora, produtora de filmes ou gravadora de CDs. Faz uma generalização e põe tudo aqui. E o livro, você pode bolar, cada um faz de um jeito, tem 1000 soluções. Você pode pôr item, né? Vou chamar genericamente de item, vou generalizar também. O CD tem título, tem ano de publicação, a fita de videocassete também, tem preço também, e esse ISBN não, né? Isso aqui é só livro que tem. Segue esse esquema aqui, ó, pessoal. Façam da maneira que vocês tiverem, cada um tem a sua criatividade. Você pede para 40 alunos desenhar isso aqui, vem 40 desenhos diferentes, todos certos. Você vai fazer um desenho assim, ó. Aqui você põe item, né? Que você vendeu. Aqui em cima, item. Tudo que tem no item, preço, nome, data de publicação, autor. Isso vale tudo para quê? Aqui embaixo você lista. CD, fita de videocassete ou livro. Faz um desenho igualzinho tá aqui. Aí você vai puxando os atributos. O que é atributo que só tem no livro, que só tem no CD de música, que só tem na fita de videocassete. E o que eles têm em comum fica lá em cima, não precisa repetir. Simplifica, né? Fica mais fácil do programador acessar esses dados, né? Fica um desenho fácil de visualizar, fica menos carregado cada tabela. Você não tem que ficar repetindo nome, endereço, ano de publicação. Os seus dados vão ficar mais enxutos. É isso que eu quero que vocês façam. Para a editora de livro, produtora de filmes ou gravadora de CD, mesma coisa. Aqui, ó. Generaliza. Em vez de você chamar de produtora, gravadora e editora de livro, você chama origem, de onde veio essa obra? E o que você vai chamar de CD, de livro e de fita de videocassete, que é um filme, você chama genericamente de obra. Então é isso. A letra B é para você desenhar, redesenhar este mer da livraria usando generalização. Pessoal, façam esse exercício, desenha com
lápis e papel e borracha. Bate uma foto no claro, bem sem tremer, e manda lá no Moodle. Aí eu tenho que dar nota para vocês, vale 30% da nota da média, não deixem de fazer. Ao mesmo tempo, vocês estão se preparando para fazer a prova, que vai ser logo no primeiro dia de aula do ano que vem. Letra C. Estenda o diagrama usando generalização para modelar o caso em que uma cesta de compras pode conter qualquer combinação, livros, cassete ou CDs. É o que eu acabei de explicar, tá? Eu já expliquei tudo de uma vez aqui, o B e o C, tá? Dúvidas, pessoal? Por favor, perguntem, eu volto e explico de novo. Fique à vontade, aproveita o professor. Ângela, tudo ok? Ok, professor. A provinha de vocês vai ser isso daqui, ó. Se vocês estão entendendo, vocês vão tirar um 10 na prova. Fica sossegado. Aqui, figura 6.25 é um programa para um banco, né? É um caso de uso, né? Estudo de caso de uma instituição bancária. Aí foi feito o MER da figura 6.25. Já foi feito aqui o esquema de relação. O que é esquema de relação? É o modelo lógico, database schema, né, no inglês. É a descrição das tabelas, uma por uma, que vocês vão ter que criar lá na programação, linguagem de banco de dados SQL. Vamos lá ver a figura? Ó, quando vocês forem começar as aulas com a professora Milene, vocês vão começar aqui, ó. Vai ser mostrado para você o database esquema. Deixa eu ampliar aqui, vou pegar linha por linha que é melhor. Opa! Professora Milene vai chegar para vocês assim, ó. Cria uma tabela chamada agência, com os seguintes atributos: nome agência, cidade agência e ativo, sendo que o atributo chave é esse daqui que está sublinhado. É dessa maneira que você apresenta descrição de uma tabela. Isso daqui é um padrão técnico, tem que seguir esta linguagem, vamos dizer assim, não é a linguagem de nada, mas segue esse jeito de escrever, essa sintaxe. Você tem o nome da tabela, igual, abre parênteses, segue uma lista de nomes e atributos separados por vírgula, sendo que o primeiro atributo sempre vem sublinhado, que é para indicar que é um atributo chave. Ótimo, tranquilo, tá claro para vocês? Tem uma tabela cliente. Tem lá o CPF do cliente, nome e endereço. Tem uma tabela empréstimo. Código do empréstimo e o valor que foi emprestado. Tem uma tabela conta, tem o número da conta e o saldo da conta. Tem uma tabela funcionário do banco. Aqui deve ter o RG do funcionário, nome, endereço, telefone, quando que entrou no banco, como foi admitido como funcionário. Aqui, quantos filhos o funcionário tem? Aí você põe o nome do filho aqui, o dependente. E quem é o pai, né? ID do funcionário. E uma outra tabela para descrever a agência, né?
Aqui eu estou ligando a conta, que é essa tabela aqui em cima, dizendo em qual agência se encontra essa conta, né? Cada agência administra uma conta de cliente. Então eu pego o número da conta e faço ligação com o nome da agência, que é uma outra tabela aqui em cima. Tá vendo? O modelo relacional ele funciona assim. Pega uma tabela e liga com uma outra tabela. É sempre assim. Através de uma terceira tabela, que é essa aqui, ó. Sempre a mesma história, pessoal. Isso aqui não muda. E começa a repetir, é sempre assim. O que eu fiz aqui? Eu peguei tributo-chave da tabela conta, tributo-chave da tabela agência e criei uma terceira tabela com duas coluninhas para poder ligar duas tabelas, só isso. Aqui é outra ligação, essa tabelinha aqui, ó. Agência tracinho empréstimo. O que eu estou fazendo? Eu peguei aqui a tabela empréstimo e estou dizendo, ó, esse empréstimo foi concedido pela agência, põe aqui o nome da agência. É uma tabela de ligação somente. Isso daqui não é um conjunto de entidades, a gente chama de conjunto de relacionamentos, que é a tabela usada para ligar outras duas tabelas. Conjunto de relacionamentos. Tomador. Aqui, outro conjunto de relacionamentos. O que essa tabela tomador faz? Ela não tem atributos próprios. Por quê? Ela somente faz ligação de duas tabelas. Qual tabela que está ligando aqui? Cliente com empréstimo. Vai lá ver. Cliente, ID do cliente, está aqui. Empréstimo, número do empréstimo, está aqui. Outro conjunto de relacionamentos, não é conjunto de entidades. Tudo aqui é tabela, pessoal. Só que tem tabela que é relacionamento, tem tabela que é entidade. Depositante, outro conjunto de relacionamento. Conjunto de relacionamentos são aqueles losangos, né? O losango ele tem a função de conectar dois retângulos. Esses retângulos são as entidades e os losangos são conjuntos de relacionamento. Ele relaciona dois conjuntos de entidades. Depositante. Você faz a ligação do cliente para dizer ele é dono de qual conta. Tá aqui, ó. Vai lá, cliente, ID do cliente, ID da conta. Tá vendo? Ligou esse com cliente com conta. Esse número com esse. Sempre você pega o atributo-chave do cliente, atributo-chave de conta e põe aqui. Outro conjunto de relacionamento. Olha, pessoal, quanta tabela que não é conjunto de entidades. Banqueiro cliente. Aqui é aquele cara que te dá aquele atendimento especial, né? É o gerente da sua conta. É o único ponto de contato. Quando você vai no banco, eu só falo com essa pessoa. É ele que cuida dos meus negócios, das minhas aplicações financeiras, dos meus empréstimos, do meu seguro. É sempre você fala com a mesma pessoa. É esse cara aqui. Não é banqueiro, né? Ele é um gerente. O banqueiro é podrão de rico. Você acha que ele vai ficar lá falando com o cliente agora? Não é. Aqui é gerente do cliente. É um funcionário do banco que está ligado com um cliente. Pronto. E aqui está tipo. Tipo pode ser gerente de investimento, gerente de empréstimo, o cara que vende seguro para você, essas coisas. Aqui uma outra ligação, outro conjunto de relacionamento. Aqui não é conjunto de entidades. O que eu estou falando aqui? Ó, esse funcionário que tem esse ID, vai lá na tabela ver quem é. Trabalha para esse chefe aqui, que também é um funcionário. Estou ligando um funcionário com outro funcionário para dizer que esse cara é chefe desse. Fazendo um relacionamento de uma tabela para ela mesma. É um autorrelacionamento. Eu expliquei isso lá no MER parte 1.
Se vocês procurar lá o slide, vocês vão achar. Outro conjunto de relacionamento, pagamento de empréstimo. Conta poupança, uma outra conta. Aqui sim é conjunto de entidades, não está ligando duas tabelas. O que deu para entender aqui? Conta corrente, também é um conjunto de entidades. O que deu para entender aqui? Tem dois tipos de tabela. Uma tabela que é a entidade mesmo, que é um objeto do mundo real, né? Conjunto de entidades é isso. Uma pessoa, uma conta. E outros tipos de tabela que liga duas tabelas. Vou dar a dica para vocês, pessoal. Sempre que você vê um conjunto de relacionamentos, você vai ver que ele pegou o atributo de outra tabela. E qual é o atributo? É sempre o atributo chave. Você sempre pega duas chaves de duas tabelas. Quer ver? Tomador. Você vê esse atributo e fala, mas se ID cliente pertence para outra tabela. Ele foi importado, né? Um atributo pego de fora. Número empréstimo também é um atributo de outra tabela. Quer ver? Cliente. ID cliente. ID cliente. Aqui é uma chave, né? Foi importada para cá. Chave estrangeira. É isso. Número do empréstimo. Olha aqui, número do empréstimo. Vou lá. Número do empréstimo. Está sublinhado, está indicando para você que é uma chave. Se está repetindo aqui, essa tabela importou essa chave daquela outra. Então é uma chave estrangeira. Pessoal, é isso que eu quero que vocês façam nessa questão. Identificar todas as chaves estrangeiras. Fácil, né? Qualquer criancinha sabe fazer. Tipo aquele joguinho de quebra-cabeça da juventude, né? Então, considere os esquemas de relação mostrados na seção. Esquemas relacionais para a instituição bancária. É aquela listagem que eu acabei de mostrar lá na última página aqui da aula. Que são gerados a partir de um diagrama de entidades e relacionamentos. Figura 6.25. Para cada esquema, o que é para cada esquema? Para cada linha, né, daquele modelo, cada linha representa uma tabela. Tabela é chamado tecnicamente, mais elegantemente, de esquema. Especifique quais restrições de chave estrangeira. Se houver. Por que se houver? Porque só existe nos conjuntos de relacionamentos. Conjunto de entidade não tem chave estrangeira. É só ir lá e identificar. Eu expliquei para vocês. Isso aqui é entidade, isso aqui é relacionamento. E listar para mim. Lista, faz um texto, sobe no Moodle, eu vou corrigir, vou dar nota. Se não fizer, vai perder 30% da média final. Façam, pessoal, não deixa de fazer. Se tiver dúvida, manda e-mail para mim, eu ajudo a fazer, mas não deixa de fazer. O prazo, vou dar um prazo bem folgadão, tá? É bom que façam antes da prova, que vai ser dia 5 de janeiro. Assim vocês já ficam preparados para a prova. Mas eu aceito depois. Até o último dia do semestre eu vou aceitar. Mas é bom que façam logo, tá? 7. Projete. Vai ter que desenhar um MER inteirinho, tá? Eu estou dando aqui um texto. É sempre assim. A partir de um texto você desenha o modelo de entidade de relacionamentos. Aquele desenho que a gente faz aqui. E a partir do MER você extrai o modelo lógico, que é aquele listagem que tem lá no finzinho da aula, né?
Então, o probleminha aqui, ó. Conta uma historinha aí você desenha o mar. É sempre assim. Projete uma hierarquia de generalização. O que é? É esse desenho aqui, ó. Eu quero um desenho igual esse. Vocês só vão mudar os nomezinhos das caixinhas, ó. Isso aqui que eu quero, tá? Cola, copia, apaga os nomes e escreve nome diferente aqui dentro. É lógico, às vezes pode ter mais uma caixinha aqui, né? Em vez de duas, tem três. Às vezes pode ter mais atributo aqui, em vez de 4, ter 5, ter só 2. Mas grava essa imagem, redesenha ela sem os nomes. E aí vai preenchendo e vai ampliando se precisar. É isso. Professor, só interrompendo um pouco, né? Hum. A gente ia perguntar, a gente pode resolver a sua prova em grupo? Já que ela é bem dissertativa, né? A gente tem que escrever, né, de alguma forma. Então, é para fazer individual mesmo, tá? Não Individual? pode. Não, sim. Ah, não pode? Mas pode fazer consulta, né? O que você vai fazer? Isso, Você vai folhear esses seria mais para slides. consulta mesmo. Isso. Você vai folhear esses slides todos aqui. São 3 aulas. MER parte 1, MER parte 2 e transformação entre modelos. Última aula. Vai folhando os slides lá, você vai achar. Tem consulta, tem tempo de folga para fazer, né? Aí você escreve com as suas palavras, não é para fazer copy-paste. Cada um vai entregar a sua prova. Não aceito em grupo. É bom que não cole também, né? Mas eu não tenho como evitar isso. É lógico. A turminha vai no WhatsApp, ó, essa daqui é isso, mas fala diferente, escreve com as suas palavras, aí tudo bem, tá? Entendeu? Agora, e quanto aos exercícios, né? Aquela lista que está disponível lá, vai até quando? Só que eu perdi o áudio aqui. Então, eu tenho somente 2 listas. Tem uma lista que é da introdução, né? A primeira aula que eu dei, a segunda aula que eu dei, né? Aquela lá não cai na prova, mas tem que entregar porque vale peso de 30%. Eu vou somando todos os exercícios, tiro a média, peso de 30%. Somo as 2 provas, tiro a média, peso de 70%. E esse exercício aqui é exatamente esse que eu estou mostrando para vocês. Vocês têm que entregar, vai valer nota também. Eu já estou resolvendo, estou esperando vocês entregar depois. Não era para dar essa cancha, né? Mas tudo bem. Vocês façam esses exercícios e me entreguem porque vai valer nota de 30%. Pode fazer em grupo o exercício, Ok, mas a prova é individual, tá? Tem que ter tá certo. uma prova para cada pessoa. O exercício é bom que tenha também um exercício para cada pessoa, apesar de que vocês podem se reunir, né? Resolver em conjunto exercício, mas a prova não. Tudo bem? Ok, ficou claro, professor? Tudo bem. Projete uma hierarquia de generalização para uma revendedora de veículos automotores. A empresa vende motocicleta, carro, vans e ônibus. Eu vou fazer uma generalização com esses 4 tipos de entidade. Aqui normalmente o que você faria? Vou criar uma tabela para registrar as motocicletas. Uma para carro, uma para van. Van é tipo um ônibus, né? Quase. E um ônibus que é uma van um pouco maior, né? Tudo separadinho, certo? Aí quais são os atributos de uma motocicleta? O fabricante,
ano de fabricação, número do chassi, qual é o tamanho do motor, a cilindrada, né? 125, 250, 500, 1000. Tá bom, não complica muito não. E um carro de passeio? Quais são os atributos de um carro de passeio? Tem a placa, né? A motocicleta tem placa também? Tem. O volume que cabe no tanque de gasolina? Tem. Motocicleta também tem? Tem. Carro tem porta-mala. Motocicleta já não tem, né? Carro tem 4 rodas, motocicleta já não tem. Mas eles têm muito em comum, vocês percebem? Fabricante, cilindrada do motor, qual tipo de combustível, número do chassi, a placa. A vans e ônibus, mesma coisa. A van pode generalizar, ônibus pode generalizar com motocicleta, por que não? Ano de fabricação, fabricante, capacidade do motor, tipo de combustível, olha, tudo em comum. Você vai fazer isso então para mim. Cria uma tabela generalista e põe tudo que é atributo que pode ser reusado para qualquer um desses 4 tipos de veículos. Aí sim você vai criar uma tabela para cada tipo de veículo. Motocicleta, carro, van e ônibus. Só que aí você não precisa repetir todos aqueles atributos que já acabei de falar agora, né? Você só vai pôr aqueles atributos peculiares, aquilo que só uma motocicleta tem. Sei lá. Tem 2 rodas. Mas tem que achar um atributo aí. Carro de passeio. O que o carro de passeio tem, que a moto não tem, a van não tem, o ônibus não tem? Algum atributo peculiar do carro. Van e ônibus são peculiares, né? Tem tipo de licenciamento é diferente, né? Essas coisas. Bola aí uma generalização para esses veículos. É só isso que eu quero. Como que você vai fazer? Chega nessa figura aqui. Copia essa figura. Desenha aí. Redesenha ela. Mas apaga os nomes. Aqui você põe veículo, né? Falar de uma maneira geral. Ano de fabricação, fabricante, capacidade do motor, tipo de combustível. Tá bom, chega. Esse veículo é o quê? É uma moto, põe aqui, moto. É um automóvel, é uma van, é um ônibus. Aí cada caixinha você pendura aqui um atributo, né? Um automóvel. O que ele tem? Porta-mala. Qual o tamanho do porta-mala? Põe aí. Ônibus tem porta-mala? Tem também, né? Mas não dá para pôr lá em cima porque moto não tem porta-mala. Você põe tamanho do porta-mala, capacidade, né, de carga, volume. É isso aí que eu quero, pessoal. Facinho, né? Vocês entenderam? O que é uma generalização? É muito usado para economizar o quê? Para não ter redundância, né? Você vai criar 2 tabelas falando qual que é o nome da pessoa, qual que é o endereço, telefone, blá blá blá. Não precisa. Pessoa física, pessoa jurídica, é tudo a mesma coisa. Generaliza, é pessoa. Depois você especializa. Essa aqui é física, essa é jurídica. Qual a diferença de jurídica para física? A jurídica tem CNPJ, a física tem CPF. Muda alguma coisa a mais? Não, tudo tem endereço, telefone, tem nome. Não é verdade? Isso é a generalização. Eu estou batendo muito nisso. Vocês vão desenhar na prova um MER, né? 2, né? Vocês vão refazer esse desenho, vão refazer a generalização. Vão responder essas perguntinhas, né? Deixa eu até pegar a prova aqui. Para dar mais um assoprão. Vou dar uma ventania agora.
Meu Deus, quem não fizer essa prova não tirar 10, vocês têm obrigação de tirar 10, hein? Obrigação moral. Olha que eu tô dando de dica. Só um minutinho. Prova. Prova de mer. Eu vou ver, não vou compartilhar não, né? Senão vai ficar muita marmelada, né? Só um minuto, peraí. Tô abrindo aqui, tá? E é Word. Word é lerdo, eu devia abrir com outra aplicação. Mas já tá abrindo, tá? Nossa, tá faltando memória aqui, hein? Já abre já. Ó, a prova vai começar assim, ó. A seguir, temos 10 perguntas sobre modelo de entidades e relacionamentos. E primeira forma normal, que é aquele negócio lá que eu expliquei na última aula. Responda de maneira completa e com detalhes. Aí eu não posso falar quais são as perguntas. Eu já dei uma dica sobre a pergunta 1. Essa pergunta 2 eu vou explicar já. Aquele negócio da chave já expliquei para vocês. Esse daqui falta explicar. E a simbologia gráfica. Esse aqui já expliquei. E cardinalidade. Olha quanta coisa, tem que revisar com vocês. Mas acaba já está no fim. O que faltou eu revisar com vocês agora? Minutinho só, já vou chegar lá. MER parte 1. Deixa eu ver se é aqui. Tá vendo, pessoal? Só ter paciência de folhear os slides, vocês vão achar tudo. Tributos multivalorados. Cadê? Deixa eu explicar agora fases de um projeto. Isso aqui vai cair na prova. Dá uma lida aqui, pessoal, desse slide 3 em diante, fases de projeto. Essa pergunta vai cair na prova. Como que é? Como que começa toda a história se começa o seu projeto? Assim como na engenharia de software, aqui na modelagem de dados é a mesma coisa. Afinal, modelagem de dados é parte da engenharia de software, né? É um subconjunto, né, das atividades. Você vai primeiro entrevistar o seu usuário.
aquela pessoa que vai usar o seu software depois de pronto e vai fazer algumas perguntas bem objetivas, bem direcionadas. Quais informações você necessita consultar para realizar seu trabalho dia a dia? Ele vai explicar para você. Olha, aqui é uma loja de móveis. A gente vende mesas e cadeiras, né? Sala de jantar. E eu preciso consultar, como eu sou vendedor, o que a gente tem em estoque para eu poder oferecer para o cliente que vem na loja. Ah, tá. Você já vai anotando, olha, uma tabelinha com estoque de mesas e cadeiras. Você tem que ter essa percepção, você tem que pegar as coisas no ar. É uma coisa abstrata, tem que ter aquela intuição. Aí você pergunta de novo, e quais informações você produz? Você é autoridade, você que insere a informação no banco de dados. É quando eu efetuo uma venda, eu ponho os dados da venda, né? O pedido, né? Quantas unidades foi vendida, qual é o modelo, qual é o preço. Aí você já imagina, uma tabelinha chamada vendas. E o que mais? Eu cadastro o cliente quando ele chega aqui, né? Opa, outra tabelinha, cliente. E assim por diante. Você vai ter um texto escrito, então você grava a conversa, você informa a pessoa, estou gravando e tal. Aí entrevistei o vendedor, entrevista o dono da loja e faz as mesmas perguntas. Entrevista a pessoa que trabalha no estoque, entrevista a pessoa que faz compras do fornecedor, entrevista a pessoa que despacha a mercadoria para o cliente. Todos são os funcionários da loja. E cada um vai prestar informações para você que são interessantes controlar. E cada um vai dizer para você qual é a tabela que você vai criar, né? Aí você vai ter um texto só, ou uma gravação de uma conversa. Você vai pegar esse texto, ou essa gravação, e vai desenhar, vai pôr correndo no papel um modelo, né? Você vai começar a modelagem dos dados. É o seu projeto, é uma ideia que está abstrato, está na sua cabeça. Você desenha no papel. Por isso que é chamado modelo conceitual de alto nível. É a primeira coisa que aparece. É uma linguagem acessível ao usuário final. Por isso que é chamado de alto nível. Então o usuário leigo entende. Você olha para o MER e fala, olha, está descrito aqui tudo que a gente teve naquela conversa, né? Criou o MER. Aí o usuário vai conferir aquele MER. Você pergunta para ele, olha, tá tudo aqui que você falou, eu não esqueci de desenhar nada aqui no MER. Está correto, é assim mesmo que funciona. Você quer acrescentar mais alguma coisa que você mesmo esqueceu de falar? E vai refazendo o MER até que o usuário chega um dia, né, que ele bate e volta, fala, tá bom, é isso aí mesmo, pode fechar. Fechei. Assina aqui, por favor, que foi você que prestou a informação. Isso é a parte de coleta de dados, né? Coleta de requisitos do usuário. A engenharia de software faz de uma maneira diferente, faz a modelagem de casos de uso, né? Banco de dados a gente faz assim, em paralelo. É a mesma coisa, só que desenhado de maneira diferente. Beleza? Aí já estamos na segunda fase, né? Projeto conceitual de alto nível. Primeira fase, o que é? Levantamento de requisitos. Aí vamos para a terceira fase. Transformação de modelos. Produção do modelo lógico. Mostrei para vocês hoje o modelo lógico. A última página lá, aquela listagem de descrição de tabelas. Terceira fase do projeto. Modelo lógico. E depois, o que vem? Você joga no colo do programador. Olha, eu tenho esse modelo lógico aqui, agora você cria essas tabelas para mim. Está tudo descrito bonitinho, onde que é a chave primária,
nome da tabela, os atributos descritivos, né? Tudo que é atributo que não é chave primária, a gente chama de atributos descritivos. Cria todas essas tabelas. Aí ele vai lá na linguagem SQL, que é a próxima aula da professora Milene, e vai lá, codifica, create table, lista lá os atributos, o tipo de dado, se é número, se é string, qual que é a chave primária, tem todo um jeito, né, de codificar na linguagem SQL. Criei as tabelas. Criei os conjuntos de relacionamentos, mesma coisa. Aí o programador é programação, quarta fase. Os create table da vida, né? Junto com o create table vem as listagens da tabela, né? Sem série dado, lista dado. Tá, quarta fase. E a última fase? É você testar, né? Testa você secretamente, não mostra para ninguém, vai corrigindo os erros. Testa entre nós, programadores. Funcionou? Funcionou. Aí você chama o usuário. Testes, ó, quinta fase. Sexta fase, qual é? Teste de campo. É você dar para o usuário testar. O teste interno, o teste de campo é o teste para o usuário testar. Mas você já não entrega de uma vez para qualquer um, não. Você pega aquele cara que você conversou, que você fez amizade, você foi lá, pagou o almoço para ele, puxou o saco mesmo, né? Cara de confiança, não dá na mão de qualquer um, não. Você fala, ó, testa aqui, o programinha tá pronto. Mas não mostra para ninguém, não. É só entre nós, viu? Porque não tá funcionando direito, é só para ver se tem algum erro. Aí aquela pessoa bacana, tal, amigo seu, fica lá uma semana testando. É coisa que ele vê, mas você não vê. Você testou 1000 vezes e não viu o erro, mas o cara que usa, ele vê o erro e acusa. Legal, legal. Corrigiu, aí sim você abre para todo mundo. Aí é o que? A última fase, que é a entrega, né? Em inglês a gente chama release, a entrega. É isso, pessoal, que eu quero que vocês expliquem resumidamente, com poucas palavras. Escreve um parágrafozinho só, né? Lista todas essas fases, não precisa listar tudo também, tanto detalhe assim como eu falei, mas vai cair na prova essa questão. O que mais que vai cair aqui? Deixa eu ver. Atributos multivalorados vai cair, atributos compostos vai cair. Vamos lá explicar, eu preciso achar onde está esse negócio. Aqui, ó. Isso aqui vai cair na prova. Estudem, por favor. Está lá no finzinho, vamos lá. O que é atributo multivalorado? Aquele lance do telefone, né? Os filhos que a pessoa tem, é atributo multivalorado. Todo atributo que tem vários valores. Cadê? Aqui. Então você diz assim: atributo multivalorado é um atributo que tem que ser inserido em uma tabela à parte, porque não dá para pôr tudo numa tabela só. Por exemplo, telefone. Aqui, ó. Ele é representado com uma elipse dupla. Telefone. Aqui está errado. Tinha que estar elipse dupla, tá? O autor desenhou errado aqui. Tradutor. Dependentes. São vários, né? O Argimir tem 2 filhos. Eu não vou pôr tudo numa tabela só. Vou criar uma tabela separada chamada filhos. E lá eu listo André, Lívia, né? O outro funcionário da empresa que eu trabalho também vai na mesma tabela, filhos, só que vai relacionar o filho dele com o CPF dele e assim por diante. Isso é atributos multivalorados, tem que ser registrados em uma tabela separada.
E atributo composto? Vai cair na prova também. Como que você vai me explicar? Opa, passei muito. Nossa. Pessoal, falando rapidamente, vocês dão uma procurada aqui que eu me perdi. Atributo composto é aquele exemplo clássico, endereço. Endereço é um atributo de uma pessoa, mas endereço se subdivide em várias partes. Rua, número, CEP, bairro, cidade, estado. Tudo, cada um numa coluna, e tudo é endereço. É isso que é atributo composto. Outro exemplo de atributo composto. Uma pessoa. O nome de uma pessoa é um atributo composto em várias partes. Tem um nome e um sobrenome, então se divide em dois. Você cria uma coluna para cada atributo. Você não vai pôr o nome da pessoa tudo numa coluna só. Você sempre divide o mais que puder. Outra coisa que cai na prova. Deixa eu ver aqui. A simbologia do MER. Isso é importante. Vocês veem aqui, ó. Aonde que eu tô? Acho que é aqui. MER parte 2. Vai na última página, tem tudo lá, ó. Essa simbologia aqui vai cair, viu? Eu vou desenhar esse negócio aqui e falar, o que é isso? Ah, isso é atributo valores múltiplos. Ah, o que é isso? É um conjunto de entidades fraco, é um retângulo com linha dupla. Ah, o que é isso? Relacionamento para conjunto de entidade fraco. O que é isso? Olha, cuidado, olha na pontinha da linha, tem seta? Então é muitos para muitos. Olha na pontinha da linha, tem seta? Ah, seta ao lado 1. 1 para muitos, né? Vendo de trás para frente, ó. 1 para muitos, não tem nada, é muitos. O que é isso? Olha, uma elipse pontilhada. Por quê? Atributo derivado. O que é atributo derivado? É um atributo que não existe. Você não vai gravar ele, não vai procurar nas tabelas, não vai achar. Por quê? Ele é calculado, ele é derivado de outros atributos, tá? O clássico, exemplo clássico. Idade da pessoa. Eu não vou gravar na tabela. Argemiro tem 61 anos. Por quê? Não pode, né? Daqui o ano que vem você vai ter que correr lá e pôr, não, agora é 62. Não, agora é 63. Todo ano você tem que lembrar de atualizar. Isso aí não usa fazer assim. Você põe data do nascimento, aí você calcula, né? Data de hoje menos data de nascimento, você vai dizer a idade da pessoa. Isso é atributo derivado, idade, por exemplo. O que é isso? Olha, tem uma linha dupla. Participação total. O que é isso? Atributo, né? Isso aqui, ó. Atributo. Aqui está desenhado errado. Aqui tinha que estar sublinhado para dizer que é chave primária, viu? O livro veio errado, pessoal. Não é erro meu. Eu confiei no livro e me dei mal. Veio cheio de erro aqui. O que é isso? Olha na ponta da linha, uma seta para os dois lados. O que é a ponta da seta? Significa 1. 1 para 1. Bacana. Aqui é uma simbologia, é esse texto aqui. É só uma descrição, tá? Bobeira, isso aqui não vai cair, não. Olha o ISA, é 1. Traduzindo, ISA quer dizer é 1. Esse é o símbolo usado para generalização. A gente tem vários exemplos lá. Continua, hein? Eu vou pôr esses desenhinhos aqui. Vou pedir para vocês falar o que é.
Tá bom, pessoal? Deixa eu ver o que tem mais aqui. O que mais que cai? Olha, já falei tudo. Cardinalidade, só para fechar, hein? Vou perguntar o que é cardinalidade. Cardinalidade é a maneira como se dá o relacionamento entre dois conjuntos de entidades. Cada linha, cada entidade de um conjunto está ligado com alguma linha ou alguma entidade do outro conjunto. E se relaciona de um para muitos, de um para um, de muitos para um. Tem participação total ou tem participação parcial. Isso é a cardinalidade, a maneira como ocorre o relacionamento entre dois conjuntos de entidades, tá? Inclusive vai cair uma questão dizendo para vocês o que está falando aqui? Como é que se você constrói um conjunto de relacionamentos? Isso eu malhei bastante na última aula. Esse lance aqui, ó. Que vai cair. Isso é importante. Quem não souber fazer isso, não pode desistir que não entende nada de banco de dados, viu? Essa é a parte mais importante do modelagem de banco de dados. Todo mundo tem que saber fazer isso. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Esse lance aqui, ó. Estuda que isso aqui cai. Começa aqui. Como que você constrói um conjunto de relacionamentos? Ó, você está vendo a representação do conjunto de relacionamentos, que é o losango, né? Esse cara aqui, ó. Esse é o conjunto de relacionamento. Tá representado aqui. E como é que você constrói o modelo de dados? Aquela tabelinha que eu mostrei lá no fim daquele exercício lá para listar a chave estrangeira. É esse cara aqui, ó. Como que eu monto ele? Modelo lógico. Descrever a tabela, ele vai virar uma tabela. Como que vai ser essa tabela? Tá toda uma discussão aqui, ó. Eu malhei bastante isso, expliquei. Depende da cardinalidade. Você primeiro analisa a cardinalidade para você saber como é que você vai montar a tabela desse cara aqui. Isso vai cair, tá? Eu não vou explicar tudo de novo aqui, rever, porque vai mais 2 horas falando. Mas eu malhei bastante. Vocês vejam a gravação da última aula, penúltima aula, tá tudo lá bem explicadinho. É isso, pessoal. Acabou a revisão. E tem também a parte de dúvidas. Quero que vocês vão para a prova sem dúvidas. Então, vocês têm alguma dúvida, por favor, perguntem. Para mim tá tranquilo, professor. Vai ser prova com consulta, vai ter tempo de sobra para fazer. Só que é individual, tá? Cada um tem que entregar a sua prova, tudo bem? Tem que dar nota 1 para cada um. Os exercícios pode até fazer de 2 em 2. Eu aceito, tá bom? Tá bom, professor? Então é só. Se vocês não tiver dúvida, vocês estão dispensados. A aula de hoje está concluída. Ok, então. Obrigada, professor. Obrigada, minha querida, pela participação. Depois Sem que eu falei vocês, com- eu não poderia nem explicar isso aqui, gravar essa aula, que eu não consigo ficar falando olhando para a parede, porque não vem ninguém, caramba. Deixa eu até parar a gravação.